Você que está com a sua Bíblia, vou pedir para que você abra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 15. O tema daquilo que nós iremos compartilhar nesse slide é ide e pregai o Evangelho, ide e evangelizar. E por mais que talvez esse texto seja um dos textos mais usados quando se trata sobre a evangelização, quando se trata de sair porta fora da igreja e poder compartilhar o Evangelho, talvez, pastor, essa seja uma das primeiras vezes que eu irei ministrar sobre esse texto. E vi o quanto rico é, quantas coisas tem nele que pode nos trazer ainda mais clareza naquilo que iremos falar, sobre o assunto que iremos falar. Vivemos em um tempo que talvez a evangelização já não tem mais tanta saída, tanta procura. Vivemos em um tempo onde nós temos a internet, e glória a Deus pela internet. A internet tem sido esse canal de atuação de evangelização. Mas nós precisamos entender que quando se trata de evangelizar, de ir, é muito mais amplo do que pensa isso. E eu quero sair daquela jurisdição de ordenança. Porque quando nós lemos esse texto que nós vamos ler aqui agora, na maioria das vezes que eu ouvi sobre esse texto, foi no sentido de ordenança. Essa é a missão da igreja, precisa ir. Eu quero sair desse nível de ordenança para um nível de revelação. Para que a gente possa ter a consciência do que é ir, do que é estar indo, o porquê eu vou, o porquê eu me movo, o porquê eu saio das quatro linhas aqui da parede e vou para fora. O que se trata isso? Por que tenho que fazer isso? Então, o texto que vamos ler, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa talvez seja uma das últimas palavras de Jesus antes de ir para a cruz, narrada por diversos evangelhos. Todas elas carregando esse direcionamento. Não vou trazer aqui no sentido de ordenança, mas vou trazer no sentido de entendimento, de direcionamento de Jesus. Jesus, nas suas últimas palavras, seus discípulos, traz uma seguinte questão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em outro evangelho vai estar, ide por todo mundo e fazei discípulo. Quando ele deixa essa ordenança, ele está dizendo, aquilo que eu comecei não vai acabar em mim. Existe uma continuidade naquilo que eu comecei a fazer. Aquilo que eu dei início, vocês precisam continuar. E para que vocês façam isso, vocês precisam ir. Mas eu quero trazer uma questão aqui do texto específico. Porque quando a gente lê esse texto, a gente entende e vê como uma ordenança a questão do id, porque a gente não vê, no fato, a gramática do texto, aquilo que de fato é. Quando a gente vai discorrer ali e ver a questão da gramática, a gente vê que a ordenança é fazer discípulos e pregar o Evangelho, não ir. O ir é uma consequência, o ir é o meio que Deus usa, o ir é o meio que Deus estabeleceu para que a gente pudesse fazer. E trazendo para esse entendimento, nós começamos a entender que eu estou indo, e quando estou indo, eu estou fazendo. Ou seja, daqui para mim, lá no fundo, eu tenho um caminho. O meu caminho final é chegar no fundo, lá no fundo da igreja. Mas no meio do caminho, eu posso fazer discípulo. No meio do caminho, eu posso pregar o Evangelho. No meio do caminho, eu posso curar os enfermos. No meio do caminho, eu posso libertar os cativos. No meio do caminho, eu posso me mover com liberdade. O problema é que a igreja do século XXI, ela fica esperando por uma movimentação, uma ação social, para poder pregar Jesus. Ela precisa ter uma ação evangelística para poder pregar Jesus, ou ela deixa isso somente para o ministério evangelista, só para os evangelistas poderem se mover nessa movimentação. Quando deveriam entender que essa ordenança vem para todos aqueles que estão seguindo a Jesus. O indo são para todos. O ide são para todos. E é tão marcante isso. E fica tão claro isso. Lembra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 2. E pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem preso para Jerusalém. Isso é Paulo pedindo carta. Paulo estava pedindo carta para as igrejas, para que pudesse perseguir a igreja. Mas é interessante que no meio dessas cartas que ele está pedindo, ele fala: eu quero uma carta para poder pegar o pessoal do caminho. A igreja do primeiro século, depois você estuda, a igreja do primeiro século era conhecida como a igreja do caminho, povo do caminho. Por quê? Porque eles adoravam no templo e nas casas. Mas no meio do caminho era onde eles pregavam o evangelho. No meio do caminho é onde eles praticavam o reino de Deus. No meio do caminho era onde eles viam as pessoas. A igreja do século XXI precisa voltar a pegar isso novamente. Nós precisamos voltar a ser intencional, não só quando estamos de forma, não só quando estamos pregando, não só quando estamos se movendo dentro do nosso ministério, mas a igreja do século XXI ela precisa resgatar e entender que ela também pode ser a igreja do caminho do ponto de ônibus poder pregar o evangelho, do caminho da fila de um banco poder falar de Jesus, do caminho da dificuldade poder falar de Jesus. Eu estou indo para algo, eu estou indo para uma missão, e no meio do caminho faz parte da missão também. Nós precisamos lembrar que a porta de Cristo Jesus era a cruz, mas no meio do caminho houve salvação, no meio do caminho houve milagres, no meio do caminho houve cura, no meio do caminho ele levantou discípulos. Eu lembro que quando eu me converti, 10 anos atrás, professor, meu ápice era levar uma pessoa para a igreja. Então o que eu fazia? Eu chegava perto daquela pessoa e queria levar ela, porque eu sabia que se ela chegasse na igreja e visse meu pastor pregando, assim como eu fui convertido, ele iria se converter. Eu fazia das ruas do meu trabalho o meu lugar de pregação. Falava, cara, não preciso pregar na igreja tem meu pastor que prega, muito bem. E o que eu preciso fazer? Eu preciso pregar aqui, eu preciso ser a extensão daquilo que ele está pregando. E se eu for a extensão daquilo que ele está pregando, essa pessoa, no mínimo, ela vai querer ouvir falar de Jesus. No mínimo, ela vai querer conhecer a Jesus. O problema é que a maioria de nós esquecemos disso. O Vitor falou aqui sobre a questão da representatividade. A igreja do caminho era uma igreja que representava Cristo. Ao ponto de quando Paulo perseguir essa igreja do caminho, ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim, por que você está me perseguindo? Paulo estava perseguindo outras pessoas, não era Jesus, mas quando ele tem um encontro com Jesus, porque Jesus estava, as pessoas estavam ali no campo representativo de Jesus como a igreja, Paulo tem um encontro com Jesus e fala assim, perseguindo. Sabe essa ideia, sabe essa mentalidade de que eu represento uma casa, de que eu represento um reino, e de que aonde a planta dos meus pés pisarem, ali precisa ver vida de Deus. A igreja precisa funcionar de segunda a segunda, irmãos. E sabe como que ela funciona de segunda a segunda? Eu sendo a extensão do que está saindo aqui desse altar. A igreja funciona de segunda a segunda quando eu desço desse altar. Alguém que usufrui da plataforma, eu saio daqui e continuo a ministrar aquilo que está sendo gerado aqui. A igreja funciona de segunda a segunda quando ela decide pegar aquilo que está sendo ministrado, os ensinos, e fazer disso um estilo de vida. Ao ponto de acontecer aquilo que aconteceu em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 22. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 2, diz assim, vocês mesmos são as nossas cartas, escritas no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tintas,
mas com o Espírito do Deus vivo. Olha o que Paulo estava falando. Vocês são as nossas cartas. Quando eu tenho o entendimento de que eu estou indo, e quando eu estou indo para minha casa, quando eu estou vivenciando o ID, quando eu estou fazendo isso, eu estou em caráter representativo. Quando eu saio daqui nessa porta e vou até qualquer outro lugar que eu estou em caráter representativo, eu me torno uma carta viva. Eu me torno uma carta viva. Vivemos em um tempo que tem aumentado a quantidade de cristãos, como o pastor disse. Mas ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de cristão, aumenta a quantidade de ateu. Sabe por quê? Porque quando ela olha para a igreja que está da porta para fora, ela não consegue reconhecer a igreja. Ela olha para a igreja da porta para fora e ela não consegue ver a Cristo. E isso recai sobre uma mentalidade. A mentalidade de que eu estou ali em caráter representativo. Irmão, é simples representar Cristo. É muito simples. Simples. E talvez a gente dificulta muito isso. Olha que interessante, eu estava compartilhando com os meninos ontem. Ontem eu fui pescar na parte da tarde. Fui pescar algo simples. E estava pescando, estava no pesqueiro, pastor. E um senhor pegando um peixe atrás do outro. E ele não conseguia tirar sozinho. Então, todas as vezes que ele pegava, eu não nem que ajuda, eu vou te ajudar. Eu ajudei ele umas 3 vezes seguidas. Ele olhou para mim e falou assim: você deve ser evangélico, né? E deve ser evangelista, né? Porque geralmente quem ajuda pessoas, idosos, quem tem a praticidade de ajudar alguém, ou é evangélico ou é evangelista. Você deve ser, né? Falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não precisei abrir uma Bíblia para falar para ele de Jesus. Obrigado porque eu não precisei falar que ele estava falando que Abraão era errado. Sim, eu não precisei exortar ele, mas eu precisei apenas estar ali e fazer aquilo que Cristo faria. É ajuda que você precisa, eu vou te ajudar. Nisso tudo também tem um rapaz que estava pescando com a gente há 6 meses. Nunca pregamos Jesus. Nunca, e ele bebia do nosso lado, fumava do nosso lado. E eu nunca falei para ele, cara, o que você está fazendo está errado. Mas chegou um dia que ele chegou assim para mim: eu preciso ir lá na igreja sua, cara. Eu preciso ir na igreja sua, eu quero conhecer o que você vive. E quando ele falou isso, o que indagou meu coração foi quando eu preguei para ele. Quando eu falei para ele, nós como igreja precisamos entender como é poderoso pregar sem falar. Quão poderoso é nós pregarmos sem falar. Sabe aquela pergunta que as pessoas faziam, já faz tempo que não faz? Você é crente, né? Você tem algo diferente. Há quanto tempo a gente já não ouve isso? Ou talvez você nunca ouviu. E talvez a partir de hoje seja a oportunidade de você pregar Jesus sem abrir a Bíblia. É Pedro. Pedro levanta, depois de Pentecoste, levanta e fala a respeito de quem é Jesus. O Jesus que foi crucificado. Logo em seguida as pessoas falam assim: cara, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para virar um cristão? E aí Pedro fala: você precisa se batizar? Batizar no nome de Jesus. O evangelho é muito mais simples, irmãos. O evangelho é muito mais simples. As pessoas precisam ter esse contato conosco e ler aquilo que Cristo está dizendo. As pessoas precisam ter um contato com as nossas redes sociais, com a nossa vida, porque nós somos os portadores da presença do Senhor, não somos? Cantamos sobre isso aqui hoje. E quão maravilhoso é. E as pessoas precisam ser tocadas por isso. E aquilo que você tem na mão é suficiente. Aquilo que você tem aí e talvez ache que não sirva, é suficiente. Eu já ouvi testemunho de pessoas no presídio ministrando com uma escova de cabelo, cara. Penteando o cabelo de presidiárias e falando do amor de Deus. E aquelas mulheres serem adotadas por Cristo Jesus.
Eu não sei o que você tem na sua mão. Eu não sei qual ferramenta que Deus te deu. E se talvez você não saiba, hoje é uma tarde para você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor me entregou? Que pode servir para o teu reino, que pode servir para o teu ID, que pode servir para manifestar o teu amor. Ontem foi um passaguá de água, de pegar peixe. Outro dia foi parar e escutar alguém no semáforo. Outro dia foi ver alguém que estava chorando de canto e perguntar se ela precisava de alguma coisa. Veja, é simples. Quando a gente se torna intencional, quando a gente tira a nossa mentalidade de que servir o corpo de Cristo é somente dentro da igreja, a nossa jurisdição ela aumenta. O nosso entendimento ele amplia. E a gente se torna essa carta viva, onde as pessoas olham e pode ouvir a falar de Cristo. Ou, no mínimo, perguntar por que você faz isso. E aí se tornar uma boa oportunidade de você manifestar o porquê está fazendo. Essa semana eu ouvi um testemunho. E talvez tipo de mensagem como essa, mais evangelística, é uma mensagem que eu não gosto muito de fazer isso, mas por aquilo que está proposto, eu preciso fazer, que é uma mensagem que você precisa colocar alguns testemunhos, algumas coisas práticas. Mas essa semana eu escutava um testemunho e acredito que foi exato demais. E acredito que eu tenho que compartilhar esse testemunho aqui. Existe um irmão que ele vai todas as quintas-feiras pregar num presídio. Nesse presídio ele pega para 150 pessoas, Wicker. 150 pessoas. E ele chegou no presídio, o presídio estava naquele dia fechado. Tinham tido um surto de alguma doença lá e não poderia entrar. E o porteiro falou para esse rapaz, falou, cara, hoje não dá para você entrar, porque o presídio está fechado. Falou, não vou perder viagem, tem que pelo menos uma pessoa aqui, eu vou precisar falar de Jesus. O coração do evangelista é assim, cara, eu não posso perder viagem. Sempre aquele senso de urgência. Ah, você quer falar de alguém? Tem uma mulher ali dentro, ela é teu. Eu tenho uma mulher que sabe que precisa pregar. Me manda lá. Aí chegou, foi pregar para a mulher. Pô, eu tô aqui e tal, vim falar de Jesus para você. Não, eu não quero ouvir de Jesus. Eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus. E começou a descarregar aquele caminhão. A hora que ela terminou de falar, ele falou assim, eu preciso só falar uma coisa para você. Deus fechou o presídio, me impediu de pregar para 150 pessoas. Sabe por quê? Porque ele te ama e ele pediu para mim vir aqui. Veja, ele fechou a porta do presídio só porque ele ama você. E disse que a hora que ele começou a falar isso, a mulher começou a chorar e se rendeu a Jesus. Às vezes a gente sai com o intuito de fazer isso, mas na primeira barreira a gente para. Quando deveríamos continuar, é você mesmo que Deus escolheu. É para você que eu estou aqui. O Senhor me direcionou até você. Deus tem uma para você. Seja para uma pessoa, seja para 10, seja para 30. Eu lembro de dias que eu ia no meu horário de Jesus, me dá uma pessoa. Ia para uma do lado da onde eu trabalhava na hora do almoço, Senhor, me dá uma pessoa. E ficava orando. Senhor, me revela uma pessoa, me dá uma pessoa para mim poder falar do seu amor, me dá. E teve vezes que eu preguei usando uma árvore, teve vezes de eu pregar escrevendo uma papel, teve vezes de eu ir até a pessoa. Mas é aquilo, se a gente tem a mentalidade de ir, de viver, vivenciar esse ID, a gente vive experiências extraordinárias e vê o quanto Deus pode nos usar ainda. Fora das quatro paredes. Abre o texto de Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus ele chega para os seus discípulos no Sermão da Montanha e diz: vós sois o sal da terra. Ele não diz, vocês se transformarão,
mas ele traz como uma convicção e uma certeza dizendo: vocês são o sal da terra. E se você perder aquilo que foi criado para fazer, para que serve? Como restaurar? E para que usar? E às vezes a gente traz o sentido do sal no sentido de tempero mesmo, de tocar e mudar o sabor, de fazer toda essa questão. Mas o sal também naquele tempo ele era usado como fertilizante. Quando a terra estava impura, eles usavam um pouco de sal para poder voltar a aproveitar aquela terra. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: aquilo que eu te criei para ser precisa estar em contato com as coisas dessa terra. Por quê? Porque quando entra em contato com aquilo que está fora do propósito, gera vida, pode restaurar, pode mudar. Aquilo que o Senhor me tornou, aquilo que o Senhor fez, quando toca, quando entra em contato com aquilo que está fora do propósito, pode trazer restauração. E a palavra que eu carrego, quando tocado em alguém que está fora do propósito, pode fazer produzir vida de novo. A vida de Cristo que eu carrego, quando toca naquilo que está fora do propósito, porque estar desviado é estar fora do propósito. Não tem mais a ver com o pecado, não tem mais a ver com a dívida do pecado de Adão, mas tem a ver com eu estar fora do propósito. Alguém já pagou minha dívida, alguém me tirou dessa condenação do pecado, mas agora alguém precisa me apontar para aquilo que foi criado para fazer. Então eu chego para alguém e falo: cara, você não foi chamado para isso, você não foi criado para isso, você foi criado para aquilo que a palavra diz, para as boas obras do Senhor. Se tornar o sal é eu pegar aquilo que eu tenho e tocar em alguém que está fora do propósito e dizer: ei, foi para isso que eu te chamei, foi para isso que o Senhor te chamou. Já teve a impressão de olhar para alguém e às vezes falar assim: cara, esse cara dentro da igreja seria uma bênção. Tem um irmão, amanhã a gente vai estar no almoço junto. A gente está indo pescar com ele mais de um ano. E aí o João falou assim: cara, esse cara, a hora que for alcançado por Jesus, meu, esse cara vai fazer um estrago. E aí a gente indo pescar com ele, porque ele é amigo desse amigo que nós ganhamos. Aí ele falou: viu, vamos marcar, ele é de outra cidade, vamos marcar, porque eu quero almoçar aí na sua casa e depois eu quero ir pro culto à noite. Ou seja, amanhã ele vai almoçar com a gente e vai no culto. Eu falo: Senhor, só me dá mais um desse. Só mais um doido desse. E é simples, é simples. O problema é que a gente quer levar as pessoas para a igreja. Nós precisamos apresentar a igreja por meio da nossa vida, ao ponto delas quererem conhecer. O pecado, o que é errado, o que é certo, elas já sabem. Já teve aquela sensação de chegar num ambiente e a pessoa se sentir acusada por que você está ali? O camarada já até falou ontem: pô, não vou nem beber lá, hein? Porque depois eu vou pro culto. Glória a Deus, nem precisei falar: Senhor, obrigado. Está fazendo a obra já. Não precisei falar que ele não está fazendo. O que a gente precisa estar lá. O Espírito Santo está ali ministrando, convencendo. E a hora que a obra do Calvário acontece na vida dessa pessoa, você precisa de alguém para falar assim: o que você precisa fazer é isso. O que você precisa fazer daqui para frente é aquilo. É como aquele eunuco lendo um pedaço das Escrituras dizendo: o que eu preciso fazer para ser batizado? Cara, é isso. Só isso. E eu quero profetizar dias assim, sobre essa cidade. Dias de conversão. Dias que nós iremos levar essa vida de dentro para fora. Dias que nós iremos se mover com cura, com milagre, com transformação, com prodígios, com maravilhas. E você será esse condutor. Você que está aqui é aquele que o Senhor chamou para fazer essa movimentação do reino sobre essa cidade. Você que está aqui é aquele que o Senhor está te chamando. Não é o que não veio, não é o que não está aqui. É você que está aqui. É você que está aqui que vai se mover. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 1. Pastor, eu entendi a importância do ID. Eu entendi que não é apenas para quem é evangelista, para quem é missionário. Eu entendi que o ID, ele cabe para todo cristão.
Por quê? Porque aonde eu estou indo, eu estou levando a presença de Cristo. Aonde eu estou caminhando, eu estou portando a presença de Cristo. Ao ponto de Paulo falar que somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós portamos algo precioso, algo que não é terreno, algo que é celestial. É por isso que Cristo Jesus chegava e dizia: é chegado o reino dos céus. Quando ele chegava, a declaração de Cristo Jesus era: é chegado o reino dos céus. Esses somos nós. Aonde é chegado o reino dos céus. Somos embaixadores de Cristo. Mas veja o que está escrito em 1 João capítulo 1, verso de número 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos. Dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Pastor, como que eu vivo então o ID? O que eu preciso fazer para viver o ID? Primeiro passo para viver isso: ouvindo aquilo que ouvimos. Não tem como experimentar o ID se eu não paro para escutar o Senhor. Não tem como experimentar do ID se eu não paro para ouvir aquilo que está dizendo, aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque aquilo que está sendo dito é o que eu vou precisar reproduzir. Olha que interessante, qual que era a fala de João Batista no deserto? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele estava em caráter representativo. Ele estava dizendo que era uma voz, mas que não era a voz dele. A voz do que clama. Se eu quero experimentar o ID, vivenciar isso, eu preciso entender que eu preciso ser um ouvinte. E um ouvinte daquilo que os céus estão dizendo. Mês que vem nós estaremos na Ilha de Marajó, por 10 dias lá, com mais 500 missionários, numa ação na Ilha de Marajó. E a minha indagação para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar para aquele povo? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer manifestar? O que o Senhor quer dizer? E isso talvez seja uma das coisas que nós perdemos como igreja, de que o Senhor fala conosco ainda. O Senhor, Ele continua falando conosco, não somente pelas ministrações, mas quando eu dobro meu joelho dentro do meu quarto e começo a clamar por Ele, Ele fala conosco. Eu não sei você, mas a minha conversão foi de um dia que o Senhor falou comigo, de um dia que eu cheguei bêbado na igreja e o Senhor falou comigo. A minha conversão foi assim: eu escutei o Senhor falando comigo e aquilo me fez largar tudo que eu vivia. Sabe? E aqui quero colocar um desafio. Na segunda-feira, sabe o que você vai fazer? Você vai acordar mais cedo. Você vai dobrar o seu joelho e vai falar: Senhor, o que o Senhor quer falar no meu serviço? O que o Senhor quer falar com o pessoal do meu serviço? Você que ainda não trabalha, mas frequenta uma escola, você que é jovem, Senhor, o que o Senhor quer falar na minha escola? Me mostra uma pessoa, Senhor. Uma pessoa. Porque eu quero ser a voz do que clama no deserto. Eu quero ecoar aquilo que os céus estão dizendo. O que convence as pessoas é trazer a realidade dos céus. Mas para que eu traga a realidade dos céus, eu preciso estar ouvindo aquilo que os céus estão dizendo. É tão bom quando a gente senta aqui nesse banco e Deus fala conosco. Chacoalha o nosso coração. Nos faz se arrepender. Mas isso não pode parar aqui, irmãos. Isso não pode parar aqui. É como alguém disse aqui hoje, eu não lembro quem disse, alguém disse: nós não podemos represar aquilo que Deus está fazendo. Se Deus está falando aqui, deixa Ele ecoar para onde você está indo. Se Deus está falando aqui dentro do teu coração, deixa Ele ecoar dentro da sua casa, da sua família, dentro dos lugares que você vai frequentar. Por quê? Porque a voz de Deus, ela é muito poderosa e ela não pode parar aqui em nós, ela precisa ecoar. Ela precisa sair daqui de dentro e começar a tocar pessoas, ao ponto de pessoas serem impactadas por isso. Segundo passo de como viver o ID: vendo aquilo que ouvimos, agora nós vemos. E o ver aqui é no mesmo sentido que Jesus dizia: eu só faço
aquilo que vejo o meu pai fazendo. Ou seja, o meu pai não parou de trabalhar, ele ainda. A pergunta é aonde o papai do céu está trabalhando, aonde ele quer trabalhar, porque eu preciso enxergar para que eu possa trabalhar também. E eu preciso ter aquela extensão, como o pastor disse aqui agora de pouco. Querem ver o pai? Pode olhar para mim. Porque quem me vê, vê o pai também. Por quê? Porque eu estou engajado na mesma obra que está. Eu estou engajado e estou gastando a minha vida naquilo que eu vejo meu pai trabalhando. O que o meu pai está edificando, porque eu quero edificar. Se eu quero vivenciar o ídolo, eu preciso orar, Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver o que o Senhor está vendo. Paulo estava a caminho de uma das suas viagens missionárias, Atos capítulo 16. E a Bíblia descreve que o Espírito de Deus o impediu por diversas vezes dele ir. E logo em seguida, Paulo tem uma visão de um homem macedônio pedindo por ajuda. Mas sabe o que é interessante? Aquele homem macedônio estava pedindo por ajuda a Deus. Aquele homem estava clamando, Deus, eu preciso de ajuda. Aquele homem estava clamando por ajuda. Ajuda-me, passa-me para cá. Mas sabe quem viu esse homem? Paulo. Talvez nessa hora que nós estamos aqui ouvindo essa palavra, existem pessoas dentro de uma biqueira pedindo por socorro. Talvez nessa hora que nós estamos aqui escutando a palavra, existe um órfão pedindo por socorro. Talvez nós estamos aqui nessa hora escutando uma boa palavra, e existe uma mãe desesperada com fome nessa hora. Talvez nós estamos aqui nessa hora ouvindo essa palavra, e existem missionários clamando por recursos, clamando por ajuda. Mas a partir dessa tarde, eu creio que no nome de Jesus, o Senhor interviu para que a gente possa ver além de nós mesmos, além da nossa vontade, além de estar aqui num culto de domingo e ouvir uma boa palavra. Que a partir de hoje nós possamos ouvir e ver o clamor daqueles que estão perdidos, como igreja do Senhor, e dar uma resposta para eles. Que a partir dessa tarde o Senhor, para que possamos ouvir o clamor dos órfãos, o clamor dos órfãos, das viúvas, dos moradores de rua, dos perdidos na droga, no adultério, na mentira, no engano. E ser aqueles que irá estender a mão e dizer, ei, Deus me mostrou você. Deus me mostrou você. Deus me mostrou você e por isso eu estou aqui. Deus, enquanto eu orava, eu vi você. Irmãos, quando você chega com esse relatório para uma pessoa, aquilo é uma bomba no coração dela. Minha mãe mora a 100 quilômetros da onde eu moro. E um dos dias eu fui visitar ela. Na madrugada, eu escutei 4 tiros num bar da esquina. E depois, no dia seguinte, nós ficamos sabendo que aquele cara dono do bar tinha brigado com outra pessoa e tentaram matar ele. E que ele também queria agora matar o cara. Só que estava com o bar fechado. E eu me lembro que na hora que eu estava para ir embora, eu senti um desespero como nunca senti. Foi uma das experiências que mais marcou a minha vida. Eu senti um desespero como se eu fosse morrer. E o Senhor falava assim para mim, eu preciso que você vá lá e pregue para esse homem. Porque Satanás está pedindo a vida dele para mim. E eu senti uma angústia, um peso como nunca tinha sentido antes. E comecei a chorar, minha mãe sem entender nada. Falei, mãe, eu preciso achar esse homem. Fomos lá, batemos na porta da casa dele, ele não saiu. Falei, Senhor, eu vim aqui. A hora que eu virei as costas para ir embora, senti a mesma coisa. E eu precisei voltar. Nisso eu encontrei um senhor que estava indo levar uma marmita para ele. E eu falei para aquele senhor, eu preciso entregar uma palavra pro rapaz que é dono do bar. O senhor me mostrou ele. Esse senhor falou, não, pode deixar, eu tô indo levar uma marmita para ele, vamos lá comigo. Mas antes já ora por mim aqui, ora pela minha casa. E aí eu orei por aquele homem e entrei para dentro dessa casa. Eu lembro que ele entrou, sim, tem um homem de Deus aqui querendo falar com você. Você nem conhece ele, mas Deus mostrou você para ele. E eu lembro que eu entrei na porta
O homem com o olho regalado desse tamanho. E eu comecei a falar aquilo que o Senhor estava me falando. E o homem caiu em lágrimas. Fechou o bar, foi embora. Depois de 5 anos, mais ou menos, o lugar que era o bar virou uma igreja. E eu acredito que isso não é só para mim viver. Eu acredito que tem outras pessoas vivendo coisas até maiores. Mas isso é para aqueles que decidem romper, crer naquilo que o Senhor está falando, mostrando. De você chegar e orar com alguém, de você chegar e dar um abraço em alguém, de você chegar e Deus me mostrou. E eu estou aqui em caráter representativo, como uma resposta da sua oração. É como o clamor que Isaías ouve: quem enviarei, quem há de ir por nós, quem vai? Não tem como nós não ouvirmos o clamor do céu e continuarmos vivendo nas mesmas coisas. E somente vir à igreja e sentar no banco, não. Nós precisamos ouvir o clamor do céu. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se for para mim ir fazer a faxina na casa de uma pessoa e poder ministrar de Jesus por meio de uma faxina. Eis-me aqui. Se for para mim poder lavar a louça para alguém, na casa de alguém, para que eu pudesse falar de Jesus, eis-me aqui. Isso me faz lembrar dos moravianos. Os moravianos foram homens que decidiram se vender como escravos. Eles tentavam evangelizar um povo e não podiam ir. A única condição que eles poderiam ir era se fossem vendidos como escravos. E as pessoas estavam dizendo para eles: por que você vai? Você sabe que se você for vendido como escravo, não tem mais volta. E o clamor dele é aquilo que o Tiago estava cantando aqui agora de pouco: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Se eu vou voltar ou não, pouco me interessa. O que me interessa é que Cristo seja glorificado naquilo que eu estou fazendo. Se as pessoas vão achar que é loucura que eu estou fazendo ou não, pouco me interessa. Porque o que interessa é que o reino avance. Se eu ir fazer uma faxina na casa de alguém para pegar Jesus, seja me rebaixar muito, pouco me interessa. O que me interessa é de Jesus. Como Paulo dizia: eu me fiz de judeu, de romano, e me fiz de fato, aquilo que eu precisava fazer, e o evangelho pudesse avançar. E termino com aquilo que diz no versículo de número 3: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, porque nós temos comunhão com o Pai e por meio do Filho. Eu compartilho disso para que haja plenitude naquilo que recebemos. Porque agora a gente tem comunhão com o Filho, e por ter comunhão com o Filho, temos comunhão com o Pai. E aqueles que têm comunhão conosco também têm comunhão com o Filho e com o Pai. O nosso desafio de agora em diante é ser esse portal de comunhão. O nosso desafio daqui em diante é ser essa ponte de comunhão, de que as pessoas tenham comunhão conosco, mas quando elas ouçam nós falando, não seja nós, mas seja o Senhor. As pessoas nos abraçarem, e quando serem abraçadas, não serem por nós, mas sejam para o Senhor. O nosso desafio daqui em diante é ser uma extensão daquilo que o Senhor quer fazer e quer falar sobre a cidade de Sorocaba. Todo avivamento começou com alguém que decidiu expandir aquilo que estava sendo dito. E Deus só precisa de um nessa tarde. Deus só precisa de um nessa tarde. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Feche os seus olhos por um instante. Eu tenho certeza que o Senhor está ministrando fortemente. Há algumas pessoas aqui que o Senhor marcou. Algumas pessoas aqui que o Senhor marcou tão fortemente que já pôde começar a ver aquilo que o Senhor quer. Mas para que você tenha convicção de que é o Senhor que está te chamando, Deus vai te marcar com um sinal.